Meu nome é Edith. Tenho 49 anos hoje, mas essa história começa quando eu tinha 34. Era o ano de 2009 e eu morava em Anápolis, Goiás, com meu marido Marcos e nossos 2 filhos, Lucas e Beatriz. Naquela época, eu era considerada uma das mulheres mais dedicadas da minha igreja. Se você perguntasse para qualquer irmão ou irmã quem era exemplo de fé naquela congregação, com certeza meu nome seria citado. Eu acordava todos os dias, às 4:30 da manhã, para participar do grupo de oração. Naquela época, ainda não existia esse negócio de WhatsApp. Então, a gente se comunicava por mensagem de texto e ligações. Eu era a primeira a mandar a palavra do dia para as irmãs, a primeira a listar os pedidos de oração, a primeira a responder quando alguém precisava de apoio. Era assim há 6 anos, desde que me tornei obreira daquela igreja no bairro Jundiaí. Todo mês eu organizava a distribuição das cestas básicas para as famílias carentes da comunidade. Separava os alimentos, conferia as listas, visitava as casas. Tinha um caderno de capa azul onde anotava cada pedido de oração que as irmãs me passavam. Nunca esquecia de ninguém. Quando alguém estava no hospital, eu estava lá. Quando alguém perdia um parente, eu estava lá. Essa era a Edith que todo mundo conhecia. Em março daquele ano, completei 5 anos como obreira. O pastor Evandro me chamou à frente no culto de domingo para receber uma homenagem. Uma placa dourada com meu nome gravado e os dizeres: 5 anos de serviço fiel ao Senhor. A igreja inteira aplaudiu de pé. Eu olhava para aquelas pessoas e sentia meu coração cheio. Era tudo o que eu sempre quis: ser reconhecida, ser admirada, ser alguém. Depois do culto, uma jovem chamada Thalita veio falar comigo. Ela tinha uns 19 anos e era nova na fé. Me olhou com os olhos brilhando e disse: Irmã Edith, quando eu crescer na fé, quero ser igual à senhora. Eu sorri, abaixei a cabeça e respondi com humildade: Glória a Deus, irmã. É tudo obra dele. Por fora, eu parecia humilde. Por dentro, eu gostava daquilo. Gostava demais. A coisa mais preciosa que eu tinha era minha Bíblia de capa roxa. Minha mãe me deu ela 3 meses antes de falecer de câncer. Estava toda grifada, cheia de anotações nas margens. Eu levava para todo culto, todo grupo de oração, toda visita. Quando eu abria aquela Bíblia, era como se minha mãe ainda estivesse comigo. Era a minha herança mais valiosa, mais que qualquer joia ou dinheiro, mas tinha algo que ninguém via, algo que eu escondia até de mim mesma. Meu casamento com Marcos estava morno há anos. Ele era um bom homem, trabalhador, funcionário de uma distribuidora de alimentos. Pagava as contas, nunca levantou a mão para mim, nunca me desrespeitou, mas também nunca mais me olhou como mulher. Dormíamos na mesma cama de costas, um para o outro. Às vezes passavam semanas sem um abraço, sem um beijo de verdade. Eu me sentia invisível dentro da minha própria casa. Cuidava dos filhos, cuidava da igreja, cuidava de todo mundo, mas ninguém cuidava de mim. Marcos viajava muito a trabalho para as cidades vizinhas. Quando ele estava em casa, estava cansado. Quando não estava cansado, estava assistindo televisão. Eu tentava conversar, tentava me aproximar, mas parecia que tinha uma parede entre nós. Uma parede invisível que eu não sabia como derrubar. Na igreja, eu era a irmã Edith, a mulher de fé, a obreira exemplar. Em casa, eu era só a mulher que cozinhava, lavava e passava. Às vezes me pegava chorando escondida no banheiro, sem saber exatamente por quê. Sentia um vazio que nem as orações da madrugada conseguiam preencher. Eu pedia a Deus para me mostrar o que estava faltando, mas não conseguia ouvir resposta. Ou talvez não quisesse ouvir. Foi nesse momento da minha vida que tudo começou a mudar. Porque naquele mesmo mês de março, poucos dias depois da minha homenagem na igreja, minha mãe finalmente perdeu a batalha contra o câncer. E junto com ela, eu enterrei a última pessoa que eu sentia que realmente me enxergava. O que veio depois disso
Eu nunca imaginei que seria capaz de fazer, mas eu fiz. E agora, depois de tantos anos, chegou a hora de contar a verdade. A morte da minha mãe me destruiu por dentro. Ela partiu numa terça-feira de março, às 6h40 da manhã, no hospital de Anápolis. Eu estava segurando a mão dela quando ela deu o último suspiro. Foram meses de luta contra o câncer, mas nada prepara uma filha para ver a mãe partir. Naquele dia, uma parte de mim foi embora junto com ela. O velório foi na própria igreja. Pastor Evandro fez uma cerimônia bonita, falou palavras de conforto, leu salmos. A congregação inteira estava lá me apoiando. Mas quando todo mundo foi embora e eu voltei para casa, o silêncio era insuportável. Marcos tentou me consolar do jeito dele, mas ele nunca foi bom com palavras. Ficou ali do meu lado sem saber o que dizer. E eu precisava tanto de alguém que soubesse. Foi então que pastor Evandro se ofereceu para fazer um acompanhamento pastoral comigo. Disse que era normal passar por um luto difícil e que ele estava disponível para me ajudar espiritualmente. Na hora, achei aquilo um gesto de cuidado. Ele era o pastor, afinal de contas. Tinha 47 anos, era casado há mais de 20 anos com a irmã Divina, tinha 3 filhos adultos. Era um homem respeitado, fundador daquela igreja em 1998. As conversas começaram no gabinete pastoral, uma sala pequena nos fundos da igreja, com uma mesa de madeira, 2 cadeiras e uma janela de vidro que dava para o corredor. Tinha uma cortina bege nessa janela. No começo, ele deixava aberta. Depois de algumas semanas, começou a fechar. Eu nem percebi quando isso mudou. Ou talvez tenha percebido e fingido que não. Ele sempre trazia algo para mim. Um café quentinho, um pão de queijo, uma bala de hortelã. Dizia que era para eu me sentir acolhida. As conversas foram ficando mais longas. 1 hora virava 2, 2 viravam 3. Ele me perguntava sobre minha infância, sobre meu casamento, sobre meus sonhos, coisas que Marcos nunca perguntou em 12 anos de casamento. Depois começaram as ligações à noite. Ele dizia que queria saber como eu estava, se eu tinha conseguido dormir, se eu tinha chorado muito. A voz dele era calma, grave, reconfortante. Eu esperava essas ligações. Ficava olhando para o celular depois das 9 da noite, torcendo para ele tocar. Quando tocava, meu coração disparava. Eu dizia para mim mesma que era só gratidão. Só carinho de irmã para pastor. Uma vez, a irmã Divina me encontrou saindo do gabinete dele depois de uma conversa longa. Ela sorriu para mim e disse: "Que bom que você ajuda meu marido, irmã Edith. Ele trabalha tanto, precisa de alguém de confiança para dividir as preocupações." Eu sorri de volta e agradeci. Mas quando virei as costas, senti meu estômago revirar. Algo dentro de mim sabia que aquilo não era certo. Mas eu ignorei. Uma noite, decidi que precisava parar. Não atendi as ligações dele por 3 dias. Disse para mim mesma que ia me afastar, que ia focar no meu casamento, nos meus filhos. No 4º dia, ele apareceu na clínica odontológica onde eu trabalhava como auxiliar administrativa. Chegou no horário do meu almoço com um sorriso no rosto e disse que estava preocupado comigo, que precisava me ver, que eu era diferente das outras irmãs. Eu deveria ter mandado ele embora. Deveria ter dito que não era apropriado. Deveria ter contado para alguém. Mas eu não fiz nada disso. Porque naquele momento, olhando para ele ali na minha frente, eu me senti vista pela primeira vez em anos. Eu me senti especial. E essa sensação era como uma droga que eu não sabia que estava viciada. Voltei a atender as ligações naquela mesma noite. As conversas no gabinete continuaram, a cortina bege sempre fechada. E aos poucos, sem que eu percebesse, eu estava caminhando para o maior erro da minha vida. Um erro que ia destruir tudo que eu tinha construído. Mas naquele momento, eu não conseguia enxergar o abismo na minha frente. Ou não queria enxergar. Aconteceu numa quarta-feira de agosto de 2009.
Era culto de oração, aquele do meio de semana que termina mais cedo. Lembro que choveu forte naquela noite e muita gente foi embora correndo para não se molhar. Eu fiquei para trás dizendo que ia organizar os pedidos de oração. Era mentira. Eu fiquei porque sabia que ele ia pedir para eu ficar. E ele pediu. Quando o último carro saiu do estacionamento, pastor Evandro trancou a porta da frente da igreja. Disse que era para nossa segurança por causa da chuva. Fomos para o gabinete. Ele fechou a cortina bege como sempre fazia. Sentamos nas cadeiras de frente um para o outro. Ele começou a falar sobre solidão, sobre como era difícil carregar o peso de uma congregação inteira. Disse que eu era a única pessoa que entendia ele de verdade. Não sei explicar direito como aconteceu. Num momento estávamos conversando, no outro ele estava segurando minha mão. Depois veio um abraço que durou tempo demais. E então eu me perdi. Enquanto acontecia, minha mente se dividiu em duas. Uma parte de mim pensava nos meus filhos dormindo em casa, no Marcos assistindo televisão na sala, na placa de 5 anos de serviço fiel que estava pendurada na parede da minha casa. Mas tinha outra parte, uma parte mais forte, que me puxava para aquele momento. Era como se eu não conseguisse resistir. Quando terminou, eu corri para o banheiro da igreja, me olhei no espelho e mal reconheci a mulher que estava ali. Minha maquiagem estava borrada, meu cabelo bagunçado, e no meu pescoço tinha marcas leves, avermelhadas. Eu não lembrava de como tinham surgido. Lavei o rosto com água fria, tentando acordar daquele pesadelo. Mas não era pesadelo. Era real. Eu tinha feito aquilo. Voltei para o gabinete e pastor Evandro estava calmo, como se nada demais tivesse acontecido. Ele abriu a Bíblia e leu a história de Davi e Batseba. Disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo pecado, que Deus perdoou Davi e ia perdoar a gente também. Disse que eu era a exceção dele, que isso ficaria entre nós e Deus. Me fez prometer sigilo em nome de Jesus, e eu prometi. Cheguei em casa perto das 11 da noite. Marcos já estava dormindo. Tomei um banho demorado, esfregando a pele com força, como se pudesse apagar o que tinha acontecido. Deitei na cama ao lado do meu marido e fiquei olhando para o teto. Não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto do pastor. Sentia o cheiro dele. A culpa era tão pesada que eu mal conseguia respirar. Por volta das 3 da manhã, acordei assustada. Tinha adormecido sem perceber, mas acordei com uma sensação estranha, um peso no peito, como se alguém estivesse sentado em cima de mim. O quarto estava escuro e frio, mais frio do que deveria. Senti que tinha alguma coisa ali comigo, alguma coisa me observando. Tentei me levantar, mas meu corpo não obedecia. Tentei gritar, mas a voz não saía. Tentei orar. Abri a boca para dizer o nome de Jesus, mas as palavras travaram na garganta. Era como se minha boca estivesse selada. Nunca na minha vida tinha sentido aquilo. Fiquei ali paralisada por não sei quanto tempo. Pode ter sido segundos ou minutos. Até que, de repente, tudo passou. O peso sumiu. O frio foi embora. Meu corpo voltou a me obedecer. Eu sentei na cama suando frio, o coração disparado. Olhei para o lado e Marcos continuava dormindo, completamente alheio a tudo. Fui até o banheiro e lavei o rosto de novo. Minhas mãos tremiam. Eu sabia o que aquilo significava. Sabia que tinha aberto uma porta que não devia. Mas em vez de correr para Deus, em vez de me arrepender naquela mesma hora, eu fiz o que pessoas fracas fazem. Eu empurrei aquele medo para um canto da mente e fingi que não tinha acontecido nada. Na manhã seguinte, pastor Evandro me mandou uma mensagem de texto. Dizia apenas, "Bom dia, minha exceção." E em vez de sentir nojo, em vez de sentir repulsa, eu senti o coração acelerar. Respondi a mensagem. Combinamos de nos encontrar de novo na semana seguinte. E assim começou a minha descida para o abismo.
um abismo que ia ficar ainda mais profundo do que eu imaginava. Porque o pastor não seria o único homem. No início de 2010, a irmã que coordenava os ensaios do Ministério de Louvor precisou se afastar. Ela estava grávida e com gravidez de risco. Então o pastor pediu para eu assumir a função. Eu aceitei sem pensar duas vezes. Significava estar na igreja mais vezes por semana, o que facilitava meus encontros com ele, mas também significava passar mais tempo com os músicos. E foi assim que conheci Wagner de verdade. Wagner tinha 28 anos. Era tecladista da igreja desde os 14, quando ainda era adolescente. Todo mundo gostava dele. Era educado, tímido, bonito de um jeito simples. Tinha olhos castanhos e um sorriso calmo que passava paz. Todas as jovens da congregação tinham interesse nele, mas ele parecia focado apenas no ministério. Morava com a mãe viúva numa casa simples no bairro São Carlos e trabalhava como técnico de informática durante o dia. Os ensaios aconteciam às terças-feiras à noite. Eu chegava mais cedo para organizar as partituras e verificar se os equipamentos estavam funcionando. Wagner também chegava cedo. Dizia que gostava de aquecer os dedos antes de tocar. Aos poucos começamos a conversar enquanto esperávamos os outros músicos. Conversas simples no começo, sobre música, sobre a igreja, sobre o tempo. Nada que chamasse a atenção de ninguém. Mas numa dessas noites, ele desabafou comigo. A mãe dele estava doente, com princípio de Alzheimer. Ele cuidava dela sozinho, porque não tinha irmãos. Trabalhava o dia inteiro e à noite ainda tinha que dar banho, fazer comida, administrar remédios. Disse que se sentia exausto e sozinho, que às vezes chorava escondido no quarto porque não aguentava mais. Eu olhei para ele e vi um reflexo de mim mesma. Alguém carregando peso demais em silêncio. Comecei a prestar mais atenção nele. Perguntava como a mãe estava, se ele tinha conseguido dormir, se precisava de ajuda com alguma coisa. Ele parecia surpreso com meu interesse. Disse que ninguém nunca perguntava essas coisas para ele. As pessoas só queriam saber se ele ia tocar no domingo. Ninguém queria saber como ele estava por dentro. Eu entendi aquele sentimento muito bem. Era o mesmo que eu sentia com Marcos. Uma noite de março, depois de um ensaio, Wagner me pediu para ficar mais um pouco. Disse que queria me mostrar uma coisa. Quando todos foram embora, ele sentou no teclado e começou a tocar uma música que eu nunca tinha ouvido. Era uma melodia bonita, suave, cheia de sentimento. Quando terminou, perguntei de quem era a música. Ele abaixou os olhos e disse que era dele, que tinha composto pensando em alguém. O jeito como ele me olhou quando disse aquilo, eu entendi que era sobre mim. Meu coração disparou de um jeito diferente. Com o pastor era algo carnal, urgente, quase mecânico. Com Wagner era outra coisa. Era como se ele visse minha alma. Eu sabia que deveria me afastar. Já estava afundada em pecado com um homem, não podia me envolver com outro. Mas eu não consegui. Na semana seguinte, depois do ensaio, quase nos beijamos na escada dos fundos da igreja. Nos afastamos assustados, sem dizer nada, mas passei a semana inteira pensando nele. O beijo aconteceu 3 semanas depois. Foi no estacionamento da igreja, dentro do Gol branco dele. Eu estava chorando, contando sobre o vazio que sentia no meu casamento. Ele me ouviu em silêncio, depois me abraçou. E quando nossos rostos se aproximaram, eu não resisti. Foi diferente de tudo que eu tinha vivido até ali. Suave, doce, cheio de cuidado. Naquele momento eu me senti amada de verdade. E isso era pior do que eu imaginava, porque agora eu estava presa em 2 armadilhas. Com o pastor, eu me sentia usada, mas não conseguia parar. Com Wagner, eu me sentia querida e isso me prendia ainda mais. Os dois não sabiam um do outro. Eu vivia 2 mentiras paralelas dentro da mesma igreja. E o que eu descobri depois me fez questionar tudo.
Wagner sabia dos rumores sobre o pastor e outras mulheres. Ele sabia e escolheu ignorar. Escolheu me querer mesmo assim. Isso era amor ou era outra coisa que eu não conseguia nomear? Minha vida tinha virado uma teia de mentiras e pecados. Eu ia para a igreja 3, 4 vezes por semana. Levantava as mãos no louvor enquanto escondia os piores segredos. Orava em público e pecava em segredo. A irmã Edith, que todos conheciam, era uma farsa. E a farsa estava prestes a ficar ainda mais elaborada, porque manter 2 relacionamentos escondidos dentro da mesma congregação exigia um nível de mentira que eu nem sabia que era capaz de alcançar. Comprei um celular separado só para falar com eles. Era um Nokia simples, daqueles de teclado, que custou R$ 80 numa loja de usados. Guardava ele dentro de uma nécessaire, junto com absorventes e produtos de higiene. Sabia que Marcos nunca ia mexer ali. Toda noite, quando ele dormia, eu ia para o banheiro e verificava as mensagens. Uma vida inteira escondida dentro de uma bolsinha de tecido rosa. Precisei criar uma rotina de mentiras para dar conta dos 2. Com o pastor, os encontros aconteciam nas quartas-feiras, depois do culto, e às vezes nas tardes de sexta, quando ele dizia para a esposa que estava visitando membros da igreja. Com Wagner, era depois dos ensaios de terça e nos sábados à tarde, quando eu dizia para Marcos que tinha reunião do grupo de intercessão. Às vezes, num mesmo dia, eu encontrava um e depois encontrava o outro. Saía da igreja com o cheiro de um e ia lavar o rosto antes de encontrar o outro. Marcos nunca desconfiou de nada. Ele confiava em mim cegamente. Quando eu dizia que tinha reunião na igreja, ele nem questionava. Às vezes, até ajudava, ficando com as crianças para eu poder sair. Cada vez que ele fazia isso, eu sentia uma facada no peito. Mas a facada passava rápido. Eu já estava anestesiada demais para sentir culpa por muito tempo. Uma noite, eu estava no carro com Wagner numa rua escura perto da rodoviária quando meu celular de casa tocou. Era Marcos. Atendi fingindo estar tranquila. Ele perguntou que horas eu ia voltar. Eu disse que estava terminando a reunião de obreiras e já estava saindo. Ele disse, "Tá bom, te amo", e desligou. Wagner me olhou em silêncio. Eu guardei o celular e continuei, como se nada tivesse acontecido. Esse era o nível da minha frieza. Mas em casa, os sinais começaram a aparecer. Lucas, meu filho mais velho, tinha 11 anos e era observador. Uma noite, enquanto eu lavava a louça, ele chegou na cozinha e ficou me olhando. Perguntei o que foi e ele disse, "Mãe, por que você está diferente?" Senti meu sangue gelar. Perguntei diferente como. Ele deu de ombros e disse, "Não sei. Você está diferente, mais longe." Inventei que era cansaço do trabalho. Ele pareceu aceitar, mas ficou me olhando com aqueles olhos que pareciam enxergar além. Comecei a ter insônia. Deitava na cama e ficava horas olhando para o teto, o coração acelerado. Quando conseguia dormir, acordava às 3 da manhã com o mesmo peso no peito daquela primeira noite. Fui ao médico e ele receitou calmantes. Passei a tomar um comprimido toda noite para conseguir apagar. Era a única forma de silenciar a voz dentro de mim que dizia que aquilo tudo ia acabar mal. No ministério de louvor, algo estranho começou a acontecer. Eu perdi a voz. Não literalmente, mas quando ia cantar, as palavras travavam na garganta. Eu abria a boca e o som não saía direito. As irmãs comentavam que eu estava rouca, perguntavam se eu estava com gripe. Eu dizia que era alergia, mudança de tempo, mas eu sabia que não era nada disso. Era como se meu próprio corpo se recusasse a louvar a Deus enquanto eu vivia daquele jeito. Numa noite de junho, a irmã Conceição apareceu na minha casa sem avisar. Ela tinha 58 anos, era viúva, uma mulher de oração que todos respeitavam na igreja. Disse que Deus tinha colocado no coração dela para me visitar.
que ela não sabia por quê, mas sentiu que precisava orar por mim. Eu deixei ela entrar, sem ter como recusar. Sentamos no sofá e ela segurou minhas mãos e começou a orar. Enquanto ela orava, sua voz foi ficando mais intensa. E então ela disse algo que me fez tremer por inteira. Disse: "Filha, eu sinto correntes. Tem algo te prendendo. Deus quer te libertar, mas você precisa abrir a porta." Senti meu corpo inteiro gelar. Fiquei em silêncio, fingindo não entender. Ela terminou a oração, me abraçou e foi embora. No segundo em que a porta fechou, corri para o banheiro e vomitei. Vomitei de nervoso, de medo, de culpa. Meu corpo inteiro tremia. Mas mesmo assim, eu não parei. Continuei afundando cada vez mais. Deus tentou me avisar várias vezes. Eu sei disso hoje. Na época, eu preferia ignorar, fingir que era coincidência, inventar explicações racionais. Mas os sinais foram ficando cada vez mais claros, cada vez mais impossíveis de ignorar. O primeiro veio em outubro de 2009, poucos meses depois que tudo começou com o pastor. Foi um sonho que nunca esqueci. Sonhei que estava num culto de domingo. A igreja estava cheia, como sempre. Eu estava sentada no meu lugar de costume, na terceira fileira do lado direito. O louvor começou e eu levantei para cantar, mas quando olhei para a congregação, meu sangue gelou. Todas as pessoas estavam com os rostos em branco. Não tinham olhos, não tinham boca, não tinham nariz. Eram rostos lisos como máscaras vazias. Eu tentei gritar, mas não consegui. E lá no fundo da igreja, perto da porta, tinha uma figura escura. Era a única que tinha rosto. E estava sorrindo para mim. Acordei suando frio, o coração disparado. Olhei para o relógio e eram exatamente 3h15 da manhã. Marcos dormia do meu lado, roncando baixinho. Fui ao banheiro, lavei o rosto e disse para mim mesma que era só um pesadelo. Estresse, cansaço, nada mais. Mas aquele sorriso ficou na minha mente por semanas. Eu via ele quando fechava os olhos, via ele no escuro antes de dormir. O segundo sinal veio em fevereiro de 2010. Foi numa sexta-feira à noite, depois de um encontro com o pastor no gabinete. A igreja estava vazia, todo mundo já tinha ido embora. Eu estava arrumando minhas coisas para ir quando ouvi passos no corredor. Passos claros, firmes, como se alguém estivesse caminhando. Chamei pelo pastor, achando que ele tinha voltado. Ninguém respondeu. Fui até o corredor verificar. Estava completamente vazio. Voltei para o gabinete e meu coração quase parou. A Bíblia do pastor, que estava fechada em cima da mesa, agora estava aberta. Cheguei perto e vi em qual página estava. Provérbios, capítulo 5. Meus olhos caíram direto no versículo. Os lábios da mulher adúltera destilam mel, e suas palavras são mais suaves que o azeite. Mas o seu fim é amargo como o absinto. Fiquei paralisada olhando para aquelas palavras. Depois fechei a Bíblia com força e disse para mim mesma que tinha sido o vento, que a janela devia estar aberta, mas a janela estava fechada. O terceiro sinal foi o mais assustador de todos. Aconteceu em maio de 2010, num culto de libertação de sexta-feira. Esses cultos eram intensos, com muita oração, muito clamor. O pastor Evandro era conhecido na cidade por fazer campanhas de libertação poderosas. Naquela noite, trouxeram uma menina de uns 8 anos que estava tendo comportamentos estranhos em casa. Os pais estavam desesperados. O pastor começou a orar pela menina no altar. Ela estava quieta no começo, mas aos poucos foi ficando agitada. E então começou a falar com uma voz que não era dela. Uma voz grossa, arrastada, que não combinava com aquele corpinho de criança. A congregação inteira estava orando em voz alta. Eu estava no meio do templo, com as mãos levantadas, fingindo orar como todos os outros. De repente, a menina parou de se debater. Ficou completamente parada.
E então virou a cabeça lentamente e olhou diretamente para mim. No meio de 200 pessoas, ela encontrou meus olhos como se soubesse exatamente onde eu estava. E com aquela voz, que não era dela, disse bem alto: "Eu te conheço. Você é nossa." O templo inteiro ficou em silêncio por um segundo. Algumas pessoas olharam para trás para ver para quem ela estava falando. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Quase desmaiei ali mesmo. Depois do culto, procurei o pastor Evandro tremendo. Contei o que tinha acontecido, o que a menina tinha dito. Ele me olhou com calma e disse que era ataque do inimigo, que demônios mentem e tentam assustar quem está servindo a Deus. Disse para eu ignorar, para não dar importância, que aquilo era só uma tentativa de me desestabilizar. Eu quis acreditar nele. Precisava acreditar. Então engoli aquela explicação e segui em frente. Nessa mesma época, começaram a aparecer manchas escuras na minha pele, nos braços, nas pernas, no pescoço, manchas que surgiam do nada e que coçavam de madrugada. Fui ao dermatologista 3 vezes. Ele fez exames, passou pomadas, mas não encontrou explicação. Disse que parecia alergia, mas não conseguia identificar a causa. Eu sabia a causa, eu sabia o que estava acontecendo comigo, mas continuei fingindo que não sabia. Continuei caminhando para o abismo com os olhos bem abertos. Jéssica tinha 25 anos e era obreira como eu. Todo mundo achava que éramos amigas próximas. Sentávamos juntas nos cultos, conversávamos depois das reuniões, trocávamos mensagens durante a semana. O que ninguém sabia é que Jéssica me odiava em silêncio. Um ódio que ela guardou por anos, esperando o momento certo para usar. 2 anos antes de tudo acontecer, Jéssica tinha se candidatado para liderar o grupo de intercessão feminina. Ela queria muito aquela posição. Fez campanha entre as irmãs, se ofereceu para tudo. Mas quando chegou a hora da escolha, o pastor Evandro escolheu a mim. Disse que eu tinha mais maturidade espiritual. Jéssica sorriu, me abraçou e disse que estava feliz por mim. Mas eu vi algo nos olhos dela naquele dia, algo que eu deveria ter prestado mais atenção. Ela começou a me observar no final de 2010. Notou que eu saía tarde demais, depois dos cultos. Viu quando o pastor fechava a cortina do gabinete comigo lá dentro. Percebeu os olhares entre mim e Wagner durante os ensaios. Jéssica era esperta, não falou nada para ninguém. Foi juntando provas em silêncio. Anotava datas e horários num caderninho. Tirava fotos de longe com o celular. Guardou tudo por meses, esperando a oportunidade perfeita. A oportunidade veio em junho de 2011. Era o Congresso de Mulheres da nossa igreja, um evento grande que acontecia uma vez por ano. Vieram irmãs de outras congregações da região. Eram quase 200 mulheres reunidas no templo. A irmã Divina estava lá, sentada na primeira fila como esposa do pastor. Eu estava no meio da multidão, fingindo ser o que sempre fingi. Jéssica pediu a palavra para dar um testemunho. A organizadora deixou, afinal, Jéssica era obreira e parecia emocionada. Ela subiu ao púlpito com o microfone na mão. Começou falando sobre santidade, sobre pureza, sobre como as mulheres de Deus precisam ser íntegras. Sua voz foi ficando mais firme, mais carregada, e então ela disse algo que fez meu mundo parar. Disse: "Mas irmãs, enquanto nós lutamos para ser fiéis, tem gente aqui que vive em pecado escondido, gente que levanta as mãos no louvor e depois deita com homens que não são seu marido. E não é com um homem só, não. São 2. 2 homens desta igreja." O templo ficou em silêncio absoluto. Jéssica olhou diretamente para mim e disse: "Não é verdade, irmã Edith?" Senti minhas pernas falharem. O mundo girou ao meu redor. Ouvi vozes, gritos, mas parecia que eu estava debaixo d'água. Tudo chegava abafado, distante. Jéssica tirou do bolso folhas impressas com mensagens, fotos, datas.
Mostrou para quem estava perto. A notícia se espalhou pelo templo como fogo em palha seca. Alguém gritou Jezabel da plateia. Outra mulher começou a chorar. O caos tomou conta de tudo. Irmã Divina estava na primeira fila. Vi quando ela entendeu o que estava acontecendo. O rosto dela ficou branco como papel. Ela tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Caiu no chão desmaiada. Várias irmãs correram para socorrer ela. Alguém ligou para a emergência. Alguém ligou para o pastor Evandro, que não estava no evento. O telefone dele deu ocupado 3 vezes antes de alguém conseguir falar. Procurei Wagner com os olhos. Ele estava no fundo do templo, perto da porta dos fundos. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Eu vi a expressão no rosto dele. Não era raiva, não era tristeza, era vazio. Ele virou as costas e saiu pela porta sem olhar para trás. Aquela foi a última vez que o vi dentro daquela igreja. A última vez que estivemos no mesmo lugar. Eu não sei como saí de lá. Não lembro se andei, se corri, se alguém me empurrou. Lembro de estar no estacionamento, encostada no meu carro, tremendo. Lembro do sol forte de junho batendo no meu rosto. Lembro de olhar para minhas mãos e não reconhecê-las. Tudo que eu tinha construído em anos, toda a imagem que eu tinha criado, desmoronou em menos de 10 minutos. E a notícia estava só começando a se espalhar. Antes do pôr do sol, Anápolis inteira saberia quem era a verdadeira Edith. A notícia se espalhou por Anápolis em questão de horas. Naquela época não tinha redes sociais como hoje, mas tinha telefone, tinha fofoca, tinha gente que adorava espalhar desgraça alheia. Antes do sol se pôr, meu nome estava na boca de meio mundo. A obreira exemplar, a mulher de fé, a líder do grupo de intercessão. Tudo mentira, tudo farsa. A verdade finalmente tinha vindo à tona e não tinha como colocar ela de volta na caixa. O pastor Evandro negou tudo no começo. Quando os presbíteros o chamaram para uma reunião de emergência naquela mesma noite, ele disse que Jéssica estava mentindo, que era uma conspiração de pessoas invejosas contra o ministério dele. Ficou firme na mentira por quase 2 horas, mas quando colocaram as provas na frente dele, as mensagens impressas, as fotos, os horários anotados, ele desmoronou. Chorou, pediu perdão, disse que tinha sido fraco. Foi afastado do ministério naquela mesma noite. A irmã Divina ficou internada por 2 semanas. Crise nervosa, disseram os médicos. Ela não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia parar de chorar. 23 anos de casamento destruídos em 10 minutos. Uma vida inteira dedicada àquele homem, àquela igreja, àquele ministério. Tudo virou cinzas. Eu destruí aquela mulher sem nunca ter trocado uma palavra de maldade com ela. Às vezes, o silêncio machuca mais que qualquer palavra. A igreja rachou no meio. Metade da congregação foi embora, enojada com o escândalo. A outra metade ficou, tentando reconstruir o que sobrou. O templo, que era cheio nos domingos, passou a ter bancos vazios. O ministério de louvor se desfez. Wagner pediu perdão publicamente num culto e depois sumiu da cidade. Foi morar com parentes em Goiânia. Nunca mais voltou para Anápolis. Pelo menos não enquanto eu ainda morava lá. Marcos descobriu por telefone. Estava viajando a trabalho para Goianésia quando alguém ligou e contou. Não sei quem foi. Até hoje não sei. Ele voltou para casa no mesmo dia, dirigindo 3 horas em silêncio. Quando chegou, eu estava sentada no sofá da sala, no escuro, esperando. Ele entrou, acendeu a luz e ficou me olhando. Não gritou, não xingou, não quebrou nada. O silêncio dele era pior que qualquer grito. Depois de um tempo que pareceu eterno, ele disse apenas uma frase. Uma frase que carrego comigo até hoje. Disse, 12 anos, Edith, 12 anos. E foi para o quarto. Naquela mesma noite, ele arrumou uma mala com as roupas dele e das crianças. Lucas e Beatriz estavam dormindo quando ele os acordou. Beatriz chorou, perguntou o que estava acontecendo. Lucas ficou em silêncio, me olhando com aqueles olhos que já tinham percebido tudo antes de todo mundo.
Tentei ligar para Marcos nos dias seguintes, dezenas de vezes. Ele não atendia. Mandei mensagens implorando para conversar. Ele não respondeu. Uma única vez, ele atendeu o telefone. Eu comecei a falar, a pedir perdão, a chorar. Ele me interrompeu e disse com a voz mais fria que eu já ouvi: "Não me procura mais." E desligou. Aquelas 4 palavras doeram mais que qualquer tapa. Uma semana depois, meu celular tocou de madrugada. Era quase meia-noite. O número era de Marcos. Meu coração disparou, achei que ele queria conversar, mas quando atendi, ouvi a voz da Beatriz, minha filha de 9 anos, ligando escondido do pai. Ela estava chorando baixinho para ninguém ouvir. Disse: "Mãe, o Lucas disse que você morreu. Você morreu?" Antes que eu pudesse responder, ela desligou. Fiquei com o telefone na mão, paralisada, chorando em silêncio no escuro. Fui até a escola ver meus filhos de longe. Fiquei do outro lado da rua, atrás de uma árvore, esperando a hora do recreio. Queria só ver eles, só ter certeza de que estavam bem. Mas alguém da escola me reconheceu e chamou o segurança. Ele veio até mim e disse que eu não podia ficar ali, que tinha ordem para não me deixar entrar. "Ordem de quem?" eu perguntei. Ele não respondeu, só ficou me olhando até eu ir embora. No trabalho, os olhares eram insuportáveis. As pessoas cochichavam quando eu passava, ficavam em silêncio quando eu chegava perto. Aguentei 2 semanas antes de pedir demissão. Na rua, vizinhos mudavam de calçada para não cruzar comigo. Uma tarde, quando cheguei em casa, tinha algo no meu portão. A mãe de Wagner tinha ido lá e cuspido na frente da minha casa. Uma vizinha viu e fez questão de me contar com todos os detalhes. Eu tinha virado a pior pessoa de Anápolis, e a verdade é que eu merecia cada gota daquele desprezo. Setembro de 2011, 3 meses depois que tudo veio à tona. Eu estava sozinha no apartamento que um dia foi da minha família. Marcos tinha levado os móveis aos poucos. Primeiro foi o sofá, depois a mesa de jantar, depois os armários da cozinha. Cada vez que ele vinha buscar alguma coisa, eu me escondia no quarto para não ter que olhar nos olhos dele. No fim, só restou um colchão no chão do quarto, algumas caixas de papelão e uma cadeira de plástico na cozinha. Eu não comia direito há semanas. Tinha perdido uns 10 quilos desde junho. Minhas roupas ficaram largas, meu rosto ficou encovado, meu cabelo começou a cair. Eu passava os dias deitada no colchão, olhando para o teto, sem forças para levantar. De noite, não conseguia dormir. Ficava acordada até as 4, 5 da manhã, revivendo cada erro, cada mentira, cada momento que me trouxe até ali. Os calmantes não faziam mais efeito. Parei de atender o telefone. Parei de sair de casa. Parei de tomar banho. Às vezes ficava 3, 4 dias com a mesma roupa, deitada no mesmo lugar. A única coisa que eu fazia era beber água da torneira quando a sede ficava insuportável. Não tinha mais vontade de viver. Não via sentido em continuar existindo. Tinha perdido meu marido, meus filhos, minha igreja, meu trabalho, minha reputação. O que sobrava de mim não valia nada. Numa gaveta do banheiro, eu tinha guardado uma cartela de medicamentos. Eram remédios fortes que o médico tinha receitado para a insônia. Eu sabia que se tomasse todos de uma vez, não acordaria mais. Comecei a pensar nisso como uma solução. A única saída para aquela dor que não passava nunca. Toda noite eu abria a gaveta, olhava para a cartela e pensava: hoje é o dia. Mas sempre faltava coragem. Até aquela noite de setembro. Estava deitada no chão do quarto porque nem no colchão eu conseguia ficar mais. O chão frio parecia o lugar certo para alguém como eu. Lá fora estava chovendo, uma chuva fina de fim de inverno. O apartamento estava escuro, eu não pagava a conta de luz há 2 meses. Só entrava a claridade fraca do poste da rua pela janela. E foi naquela escuridão que eu ouvi a voz. Não era uma voz de fora, era uma voz de dentro, mas que não era minha, uma voz que eu sentia mais do que ouvia. E ela disse: termina logo,
Ninguém te quer. Seus filhos estão melhor sem você. Marcos está melhor sem você. Nem Deus te perdoa mais. Você foi longe demais. A voz era calma, suave quase, como se estivesse me oferecendo um presente, como se morrer fosse a coisa mais sensata a fazer. Levantei do chão e fui até o banheiro. Peguei a cartela de medicamentos, voltei para o quarto e sentei no colchão. Minhas mãos não tremiam, eu estava em paz pela primeira vez em meses, uma paz estranha, escura, mas paz. Ia finalmente acabar com tudo. Ia finalmente ter silêncio. Mas antes de abrir a cartela, meus olhos caíram num canto do quarto. E eu vi a Bíblia de capa roxa da minha mãe. Eu tinha jogado ela ali com raiva semanas antes. Tinha gritado com Deus, perguntado onde ele estava, por que tinha me abandonado. A Bíblia ficou caída no canto, empoeirada, esquecida. Mas naquela noite, alguma coisa me fez olhar para ela, alguma coisa mais forte que a voz escura. Larguei os remédios no colchão e me arrastei até a Bíblia. Peguei ela com as duas mãos, sentindo o peso familiar da capa de couro, e abri em qualquer lugar, sem pensar. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Meus olhos encontraram as palavras grifadas de amarelo pela mão da minha mãe. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Eu li aquela frase uma vez. Li de novo, e então algo quebrou dentro de mim. Algo que estava duro há meses. Eu comecei a chorar. Um choro que vinha do fundo da alma. Um choro de anos guardados. Fiquei ali no chão a noite inteira, chorando, orando, pedindo perdão. Gritei com Deus, perguntei por que Ele ainda me queria depois de tudo que eu fiz. Em algum momento senti como se braços me abraçassem. Braços que eu não via, mas sentia. Quando amanheceu, o quarto parecia diferente, mais leve, como se algo tivesse ido embora durante a noite. Me olhei no espelho do banheiro e vi que as olheiras profundas pareciam mais suaves. Senti fome pela primeira vez em semanas. Abri a janela e um pássaro pousou no parapeito por alguns segundos. Me olhou e voou embora. E as manchas escuras na minha pele que os médicos não conseguiam explicar tinham desaparecido completamente. No dia seguinte, tomei um banho demorado pela primeira vez em semanas. Lavei o cabelo, escovei os dentes, coloquei uma roupa limpa, comi um pão com manteiga que era a única coisa que tinha na geladeira. Parecia pouco, mas para quem estava pronta para morrer na noite anterior, cada pequeno gesto era uma vitória. Eu tinha escolhido viver. Agora, precisava aprender a viver de novo. Procurei uma igreja pequena em outro bairro, longe de tudo que eu conhecia. Era uma congregação simples, num salão alugado perto da rodoviária. Não tinha mais que 50 membros. Ninguém me conhecia ali. Ninguém sabia quem eu era ou o que eu tinha feito. Eu sentava no último banco, no canto, de cabeça baixa. Não cantava, não levantava as mãos, não falava com ninguém. Só ficava ali, ouvindo a palavra, tentando reconstruir os cacos da minha fé. O pastor daquela igreja se chamava Antônio. Tinha 60 anos, cabelos brancos, voz mansa. Ele me notou depois de algumas semanas, sempre chegando sozinha, sempre sentando no mesmo lugar, sempre indo embora calada. Um dia, depois do culto, ele veio até mim e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, que estava tudo bem. Ele sorriu e disse: quando você quiser conversar de verdade, estarei aqui. Não me pressionou, não insistiu, só deixou a porta aberta. Demorei 3 meses para criar coragem. Num domingo de dezembro, depois do culto, pedi para falar com ele. Fomos para uma salinha nos fundos. Sentei na cadeira e comecei a contar. Contei tudo, do começo ao fim, sem esconder nada. O pastor, o tecladista, as mentiras, o escândalo, a destruição.
Ele ouviu em silêncio, sem me interromper, sem fazer cara de espanto ou julgamento. Quando terminei, eu estava chorando. Esperava que ele me mandasse embora, que dissesse que eu não era bem-vinda ali, mas ele não fez nada disso. Pegou minhas mãos e disse com aquela voz mansa: Deus não te trouxe aqui por acaso, filha. Ele não desistiu de você. Aquelas palavras entraram no meu coração como água em terra seca. Naquele dia, começou o meu processo de cura de verdade. Não foi rápido, não foi fácil. Foram anos de acompanhamento, de oração, de aprender a perdoar a mim mesma. Mas pela primeira vez, eu sentia que tinha esperança. O processo com Marcos foi o mais difícil. Ele não queria nem me ver no primeiro ano. Eu respeitei o tempo dele. Não forcei nada. Mandava cartas escritas à mão pedindo perdão, contando do meu arrependimento, dizendo que entendia se ele nunca quisesse me perdoar. Ele nunca respondeu às cartas, mas também nunca pediu o divórcio. Depois de 1 ano e meio, aceitou me encontrar para uma conversa. Fomos a um psicólogo cristão que o pastor Antônio indicou. Começamos uma terapia de casal que durou quase 2 anos. Os filhos demoraram ainda mais. Beatriz foi a primeira a voltar a falar comigo. Ela tinha 11 anos quando tudo aconteceu. Com 13, começou a me visitar nos fins de semana. No começo ficava calada, me olhando com desconfiança. Aos poucos foi se abrindo. Me perguntou coisas difíceis, quis saber por que eu tinha feito aquilo. Respondi com a verdade, sem me esconder, sem inventar desculpas. Ela chorou muito, mas continuou voltando. Lucas foi o mais difícil. Ele tinha 12 anos quando descobriu que a mãe era uma mentira. Carregou uma raiva de mim por anos. Não atendia minhas ligações, não respondia minhas mensagens. Quando eu ia visitar Beatriz, ele se trancava no quarto para não me ver. Eu orava por ele todo dia, pedia a Deus que curasse o coração do meu filho. Mas os anos foram passando e ele continuava me rejeitando. Eu já tinha quase perdido a esperança. Num sábado de 2015, 4 anos depois do escândalo, alguém bateu na porta do meu apartamento. Eu abri e era Lucas, 16 anos, mais alto que eu, com o rosto do pai. Ficamos nos olhando em silêncio por um tempo. Eu não sabia o que dizer, tinha medo de falar qualquer coisa errada. Foi ele quem falou primeiro. Disse apenas 2 palavras: "Oi, mãe." E eu desabei. Caí no choro ali na porta. Ele me abraçou e ficamos assim no corredor por vários minutos, sem dizer mais nada. Às vezes, o silêncio diz mais que qualquer palavra. Em 2014, fui batizada de novo naquela igreja pequena perto da rodoviária. Pastor Antônio fez a cerimônia. Não tinha quase ninguém, só uns 30 membros da congregação. Mas quando eu saí da água, olhei para o fundo do salão e vi Marcos. Ele estava encostado na parede, de braços cruzados, me olhando, e estava chorando. Era a primeira vez que eu via ele chorar em todos os anos que estávamos juntos. Naquele momento, soube que a restauração estava acontecendo de verdade. Hoje tenho 49 anos. Marcos e eu estamos juntos de novo. Não voltamos a ser o que éramos antes, porque aquele casal morreu lá em 2011. Somos um casal novo, construído sobre escombros, mas construído com verdade. Eu nunca mais fui obreira. Não preciso de cargo para servir a Deus. Todo ano, em setembro, eu jejuo e oro, agradecendo pelo dia em que Deus me impediu de tirar minha própria vida. Lidero um pequeno grupo de apoio para mulheres que passaram pelo que passei. Nunca contava minha história para elas, até agora. A Bíblia de capa roxa da minha mãe está com Beatriz hoje. Ela lidera o louvor da igreja onde congrega. O pastor Evandro sumiu da cidade anos atrás. Dizem que está em outro estado. Wagner casou, tem filhos, nunca mais falou comigo. A irmã Conceição, aquela viúva que tentou me alertar, faleceu em 2019. Fui ao velório dela e chorei agradecendo por cada oração que ela fez por mim quando eu estava perdida. Jéssica,
A obreira que me expôs naquele congresso saiu da igreja alguns anos depois, envolvida em seu próprio escândalo. Não sinto alegria por isso, só tristeza, porque eu sei como é cair. Se você está ouvindo essa história e se reconhece em alguma parte dela, eu quero que saiba de uma coisa. Eu não sou o exemplo do que fazer. Sou o exemplo do que Deus pode fazer com quem errou tudo. Se Ele me alcançou no fundo do poço, Ele pode alcançar você também. Não importa o que você fez, não importa o quanto você caiu, a mão dele é maior que o seu pecado.